Para você, existe diferença entre gentileza, empatia, compaixão? Vamos hoje pensar um pouco nisso e vamos pensar de acordo, baseado na palavra de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 7, versículos de 11 a 17, e diz assim, o título é O Filho da Viúva de Naim. E aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Bem, gente, a Bíblia é repleta de passagens que retratam que Jesus teve compaixão de pessoas ou de multidões. Gente, é muito interessante, né? Vemos um Jesus que chora, se entristece, que perdoa, que cura, que liberta, não julga, ouve a voz do aflito e necessitado, vê alguém aparentemente invisível para a sociedade, valoriza os que não têm recursos a oferecer, ou os desprezados, como Zaqueu mesmo, por conta de seus atos. Um Jesus que reparte o pouco que alguém tem e faz tornar muito. Um Jesus que perdoa e pede ao Pai para perdoar os que o ferem. Gente, é esse Jesus. É esse Jesus maravilhoso, que apesar de toda a violência, de todo o desamor humano, de tanta desigualdade, preconceitos, injustiça, Jesus ainda nos ensina a ter a compaixão, gente. E aí eu quero pensar com você, o que é compaixão? Será que é ter a empatia por alguém? Será que é ser gentil com alguma pessoa? É ter dó, é ter pena de alguém? Será que é isso que a gente pensa que é compaixão? Porque Jesus, segundo o texto que nós lemos, ele teve compaixão daquela mulher. No texto que nós lemos, Jesus vem nos apresentar claramente o que é ter compaixão. E o que vamos observar isso, gente, em 3 pontos bem importantes para cada um de nós. Primeiro ponto, Jesus vê aquela mulher e a situação que estava enfrentando. Jesus, ele não vê apenas, gente, o nosso exterior. Jesus, ele contempla também o nosso interior. Jesus, ele não estava à toa, não estava desocupado, mas vinha pregando às multidões e apesar de sua ocupação, sua correria e compromissos, ele para e vê alguém de forma singular e se compadece dela. No nosso dia a dia, quantas pessoas temos conseguido ver, gente? E eu quero te convidar a pensar, refletir sobre isso. Jesus não estava parado ali na beira da estrada, olhando para o nada, de repente viu aquela mulher. Jesus estava ocupado. Jesus provavelmente estava cansado de andar por aquele caminho, mas mesmo com as suas atividades, mesmo com os seus compromissos, mesmo com outras pessoas para cuidar, Jesus consegue enxergar alguém. Será que você no seu bairro, na sua rua, no transporte, no trabalho, na sua própria casa, você tem conseguido enxergar as pessoas que estão ao seu redor? Como Jesus faz? Ele viu a mulher e a sua condição. Ele consegue perceber que aquela mulher era uma viúva. Já havia perdido o marido e era amparada por esse filho, provavelmente. Ela já tinha perdido alguém que era um suporte para ela, um apoio, era alguém que estava do seu lado, alguém que ela amava, que ela confiava, que dividia sua vida. E agora então ela perde seu único filho. Ela perde agora alguém que ela ama, ela perde a sua família, o seu amparo, talvez o seu sustento. Aquela mulher, então, agora ela perde
tudo que ela tinha de referência familiar, tanto o seu esposo quanto o seu filho. E Jesus consegue perceber também essa cena, porque ninguém fala ali, mas ele vê, ele sabe que aquela mulher, a viúva, está perdendo ali o seu único filho. Hoje, às vezes, não queremos nem pensar do problema alheio. E dizemos ou pensamos, de problemas já bastam os meus. Cada um com a sua cruz. O problema é seu. Ele deve estar colhendo o que plantou. Muitas das vezes nós pensamos assim. Mas Jesus, ele vê, e o que ele vê o move de íntima compaixão por ela. Mas ele não para aí. Ele não só sente a dor daquela mulher, mas ele segue o seu caminho, como muitas vezes nós fazemos. O que nós fazemos muitas das vezes? Nós passamos por alguém na rua, né, uma pessoa, né, que está residindo na rua ali, e nós apenas sentimos aquela dor, aquele sentimento de tristeza no nosso coração e seguimos o nosso percurso. Seguimos o nosso caminho como se nada tivesse acontecido. Mas Jesus, ele não faz isso. Ele primeiro demonstrou a empatia ao se colocar no lugar dela. E só isso não se configura compaixão. E aí eu quero que você vá entendendo o que Jesus tem a nos ensinar sobre compaixão. Ele não vê, se entristece, segue o caminho, mas ele vai fazendo algo. E aí eu quero que você entenda isso. É importante nós termos empatia, sim, mas não podemos parar por aí. O segundo ponto que nós temos que destacar é que Jesus se aproxima e é gentil, dizendo, não chores. Olha só, gente, Jesus, ele nos ensina a nos aproximarmos daqueles que necessitam de nós. É não ficarmos de longe como espectadores, apenas assistindo o sofrimento do outro, e às vezes até chorando por ele, ou só orando por aquela pessoa, mas fazermos mais alguma coisa. Gentileza é uma forma de atenção, de cuidado, que torna os relacionamentos mais humanos, com menos rispidez. É uma ação nobre, distinta, amável. Jesus, então, vê essa mulher, sente, demonstra a empatia, porém numa ação ainda de longe, e sem a conhecer, sem que fosse sua discípula e sem que ela pedisse qualquer ajuda, ele se aproxima e amavelmente fala com ela. Às vezes, como seguidores de Jesus, vemos a dor do outro, a sentimos, nos aproximamos e apenas dizemos, vai dar tudo certo, Deus vai te ajudar, Deus proverá, e ficamos por aí. Até damos uma força, fazemos uma oração, damos uma palavra amiga, mas paramos nisso. Marcos 6, de 30 a 34, eu gostaria que você depois abrisse a sua Bíblia, nos apresenta um episódio que retrata bem essa atitude. Ali a multidão estava faminta, visto que já vinham seguindo Jesus e os discípulos, vendo a situação, sentiram a empatia e queriam que Jesus os dispensasse para que procurasse alimento. Para eles, né? Sendo gentis. Porém, Jesus diz, dai-lhe vós de comer. Os discípulos veem aquele povo com fome. Os discípulos percebem e se sentem naquela empatia por aquelas pessoas que já estão seguindo Jesus, ouvindo Jesus pelo caminho há muito tempo. Porém, Jesus fala, não, eles não podem ir embora assim. Eles não podem ir embora com fome. Vocês têm que dar-lhes de comer. Jesus queria mais do que empatia e gentileza por parte dos discípulos. Ele queria compaixão. A compaixão é a ação em busca de se resolver um problema. Não se limita em sentir e ser amável, mas em sanar um problema. A multidão não poderia ser dispensada com fome, e nem a viúva sem ter o seu filho vivo. Jesus, então, demonstrando compaixão, toca naquele esquife e traz o rapaz à vida. Compaixão é paixão em ação. Estamos hoje aqui porque Jesus olhou para nós, apesar de nossa pequenez, pecado, erros, falhas, dores, mas por compaixão pelo nosso estado, morreu naquela cruz em nosso lugar. Toda a nossa cruz, tomou a cruz e pagou a nossa dívida. Viver a compaixão é revelar o caráter de Jesus em nós. É dizer, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É amar, pois aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.
Mateus 25, de 34 a 40, no sermão profético, ele nos mostra que aqueles que herdarão o reino de Deus são aqueles que nasceram de novo e não são aqueles que apenas estavam na igreja, que tinham cargos, que cantavam, oravam, mas aqueles que exerciam a compaixão. Né? Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu e vestiste-me. Isso é o que Jesus está nos ensinando. E aí eu pergunto para você, Cristo vive em você? Se Cristo vive em você, se Cristo vive em mim, eu não posso parar na empatia, eu não posso ir apenas até a gentileza, eu tenho que viver a compaixão. Eu vivo a compaixão, porque Cristo, Ele vive em mim. Que essa reflexão ela venha falar ao seu coração de uma forma muito profunda e que não apenas fale, mas traga mudança, traga reflexão, traga ação na sua vida cristã. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.